Olá, gente! Nesse vídeo eu vou estar falando sobre os miomas, tá? Que é muito importante porque tem demais, né? Vamos começar então falando sobre a definição. O que são os miomas ou leiomiomas, né? É um tumor benigno constituído de fibras musculares lisas do útero e estroma de tecido conjuntivo fibroso, tá? Em quantidades variáveis aí. Esse tumor ele tem uma origem monoclonal, tá, gente? O que isso significa? Que eles advêm da mutação de uma única célula que, através aí de duplicações consecutivas, ele vai formar um tumor, tá bom? Sobre a epidemiologia, ele é o tumor benigno mais comum da mulher. Ele corresponde a 95% dos tumores benignos do trato genital dessa mulher e ele acomete cerca de 1/3 das mulheres em idade reprodutiva, tá? Então, é bastante frequente. Sobre a etiopatogenia, gente, desses tumores, ela ainda não está bem esclarecida também, tá? Mas existem alguns fatores relacionados aí ao aumento, ao desenvolvimento desses tumores. O principal deles seria os estrogênios, tá? Indiscutivelmente. Os estrogênios, isoladamente, ele não explica, né, a ocorrência e a formação desses tumores, mas as situações aí relacionadas com o desenvolvimento desses tumores que são sugestivas, né, do aparecimento, da relação dos estrogênios com o desenvolvimento desses tumores, é o fato, gente, de que eles acometem mulheres em idade reprodutiva, tá, durante o menarquine. Ele se desenvolve mais em mulheres que estão no período gestacional, que é quando você tem a concentração desses hormônios. Aumentam também durante a terapia de reposição hormonal. Eles involuem ou param de crescer, né, durante o pós-menopausa. E existe também uma conexão desses miomas com outras doenças hiperestrogênicas, como, por exemplo, a adenomiose, a endometriose, a hiperplasia endometrial. Porém, gente, não foi evidenciado um hiperestrogenismo nas mulheres que têm esses miomas, tá? Só que, em contrapartida, eles têm um número maior de receptores para estrogênios e, por esse motivo, ele é mais sensível, né? Ele responde mais à ação desses hormônios. Uma outra situação relacionada, gente, ao desenvolvimento desses miomas também é os níveis de progesterona, tá? Ao contrário do que muitos autores afirmam, tá? Parece que a progesterona tem uma atuação no desenvolvimento desses tumores, tá? Começando, gente, que os estrogênios eles têm uma atuação aí na elevação do número de receptores de progesterona naquele tecido. Qual seria, gente, a atuação da progesterona em relação ao desenvolvimento desses tumores, né? Primeiro, foi evidenciado que a progesterona ela tem uma atuação aí no crescimento celular, ela inibe a apoptose, ela está relacionada ao aumento da produção do fator de crescimento epidérmico, né, que atuaria também no desenvolvimento tecidual. E, gente, foi evidenciado também que esses tumores eles apresentam maior índice mitótico durante a fase lútea da mulher, tá? Que é aquele períodozinho em que a gente vai ter a formação do corpo lúteo, que é uma unidade produtora de progesterona, então é aquele momento que a gente tem altos níveis de progesterona, né? Nesse momento ficou evidenciado que existe aí um maior índice mitótico desses tumores, tá? Então a progesterona tem sim, ao contrário do que muitos afirmam, uma relevância, uma atuação no desenvolvimento desses tumores. Uma outra estratégia, gente, que esses tumores têm para manter um ambiente ali hiperestrogênico, né, que os favorece, é através da enzima 17-hidroxidesidrogenase. Essas enzimas, gente, elas são responsáveis aí pela transformação de hormônios esteroides, tá? Mais especificamente, vamos falar sobre os estrogênios, que é o que interessa. Nós temos 4 tipos dessas enzimas, que é o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, tá? A tipo 1, gente, ela é responsável por transformar o estrogênio fraco em forte, ou seja, ela transforma a estrona em estradiol. E a tipo 2 faz o contrário, ela transforma o estrogênio forte em fraco, ou seja, estradiol é transformado em testosterona. E o que acontece? Nesses tumores, a gente tem um aumento das enzimas tipo 1 e uma diminuição das enzimas tipo 2, ou seja, nesses tumores vai haver maior produção, maior transformação dos estrogênios fracos em estrogênios fortes e uma menor produção, a transformação dos estrogênios fortes em estrogênios fracos. Tá? Então é mais uma das estratégias que esse tumor tem para manter esse ambiente hiperestrogênico. Uma outra estratégia, gente, que esses tumores têm para manter esse ambiente hiperestrogênico, né, que favorece aí a proliferação dos leiomiócitos, é o aumento da enzima aromatase, tá, em relação ao miométrio circunjacente.
tá? Como eu já falei, expliquei para vocês em várias videoaulas minhas aqui, a aromatase, ela transforma androgênios em estrogênios, é uma enzima produtora de estrogênios. Agora, a degeneração assim, que eu acho mais interessante, mais importante falar sobre ela, que é a degeneração sarcomatosa. Graças a Deus, a degeneração é uma degeneração muito rara, né? Ela acontece somente em 0,5% dos casos. E a degeneração maligna, tá, gente? Ela é muito agressiva, esse tumor ele se desenvolve muito rápido e acontece quase que exclusivamente em mulheres que estão aí no período de pós-menopausa. Então, suspeitar sempre mulheres que estão no período de pós-menopausa apresentarem aí crescimento rápido, né, de miomas pré-existentes, sempre pensar aí na degeneração sarcomatose, que tem diagnóstico confirmado aí somente histopatologicamente, tá? Em relação à classificação desses miomas, gente, eles podem ser classificados de acordo com a posição deles em relação à porção do útero e também em relação à camada do útero que eles se encontram. Tá? Sobre a porção uterina, eles podem ser ísticos, cervicais ou corporais. Tá? Corporal é a grande maioria dos miomas, eles correspondem aí a 95% dos casos. Tá? Em relação também às camadas do útero, eles podem ser submucosos, intramurais ou subserosos. Tá? Os subserosos se localizam ali abaixo da serose uterina, tá? E são os que menos dão sintomas. Os intramurais eles se localizam na intimidade do endométrio e à medida que eles vão se desenvolvendo, eles podem se tornar, né, ou subserosos ou submucosos. E os submucosos eles se localizam ali dentro da cavidade uterina e são os que mais geram sintomas, ok? Sobre o quadro clínico dos miomas, gente, menos de 50% deles são sintomáticos, ou seja, mais de 50% são assintomáticos, tá? De qualquer forma, aqueles que apresentam sintomas, das apresentações clínicas mais comuns, o que a gente tem aí é o sangramento uterino anormal, tá? Então, essa mulher ela começa apresentando uma hipermenorreia e conforme vai progredindo, ela pode apresentar aí episódios de polimenorreia ou de metrorragia, tá? Pode apresentar uma dor pélvica e dismenorreia, tá? Essa dor, então, gente, ela começa ali na região hipogástrica, tem uma irradiação para a região lombar e membros inferiores. Dependendo do tamanho do tumor e da possibilidade de compressão, local de compressão que esse tumor pode desencadear, essa mulher pode cursar com sintomas intestinais e urinários também, tá? Quais seriam os fatores desencadeantes da dor? Né, poderia ser devido à necrose, tá, gerando uma dor originada ali no próprio tumor, tá, mas o mais comum é que essa mulher apresente uma dor devido à compressão ali de estruturas contíguas, tá, aquele tumor. Pode acontecer também devido à torção do pedículo, em caso de miomas peticulados, ou à degeneração também. Pode gerar também, gente, aumento do volume abdominal, se esses tumores ultrapassarem ali a cavidade pélvica. Né? Inclusive não é incomum que essas mulheres apresentem tumores grandes, né? Ao ponto de se atingir ali a região mesogástrica e dá para essa mulher uma aparência de abdômen gravítico, tá? Em relação à infertilidade, ele é um pouquinho controverso, tá? Essa possibilidade do mioma gerar ou não infertilidade, mas eles estão presentes aí em cerca de 5 a 10% dos casais inférteis, tá? E como eles não interferem na questão da ovulação, os motivos relacionados à infertilidade seria devido aos miomas, né? Seria aí devido a uma oclusão dos ossos tubares nos tumores fúngicos, alterações endometriais vasculares gerando um impedimento ali da anidação do embrião, tá? Leiomioma submucosa mimetizando ali um dispositivo intrauterino e a incapacidade da distensão uterina devido a miomas muito volumosos ou múltiplos. Então, gente, resumindo sobre a sintomatologia desses miomas, vai depender do tipo de mioma, vai depender também do volume desses miomas, tá? Mas, de maneira geral, os miomas subserosos, eles vão desencadear nessa mulher sintomas, podem desencadear, né? Não é uma regra também. Sintomas compressivos, tá? E distorção de órgãos adjacentes. Os miomas intramurais podem gerar um sangramento uterino anormal e dismenorreia, tá? E os miomas submucosos podem gerar também, são os principais desencadeadores, né, do sangramento uterino anormal e infertilidade. Sobre o diagnóstico dos miomas, a gente pode estar tentando fazer um diagnóstico clínico, né, através de uma anamnese bem elaborada e em relação ao exame físico, através do toque digital bimanual,
né, onde você vai conseguir perceber ali que aquele útero vai estar aumentado de volume, e você pode também perceber nodulações ali relacionadas àquela massa tumoral mesmo, tá? Em relação aos exames complementares, nós temos aí o ultrassom transvaginal, né, que ele é o principal porque é o exame mais acessível e ele oferece aí imagens bastante sugestivas de miomas, né? Apesar de que tem aquela limitaçãozinha que eu comentei lá no videozinho de adenomiose, que é muito difícil diferenciar os miomas de adenomiose, né? Eles geram nodulações hipoecóicas ali muito semelhantes. A gente tem a histeroscopia, né, que permite que nós tenhamos ali uma visualização direta da cavidade intrauterina, né? Mas nesse caso ela permitiria uma visualização então dos miomas submucosos, né, e talvez os intramurais, né, porque eles poderiam gerar ali abaulamentos, nodulações que seriam visíveis através da histeroscopia, né. E a ressonância magnética, que vai oferecer uma excelente visualização para a gente, e ela tem também a vantagem de possibilitar, né, para o médico a diferenciação aí entre adenomiose e miomas. Como eu já falei para vocês, é muito difícil de fazer essa diferenciação. Sobre o tratamento dos miomas, gente, primeiro, não tratamos miomas assintomáticos, tá? Em caso de miomas assintomáticos, somente acompanhamento, aí por ultrassom transvaginal a cada 3 meses ou a cada 6 meses, para avaliar se esse mioma está crescendo muito rápido, porque se tiver, já é indicação de tirar, tá? Sobre o tratamento clínico, nós temos aí várias opções. Vamos começar falando sobre os análogos de NRH, que são as medicações mais efetivas aí em relação ao tratamento clínico dos miomas. Essas medicações, gente, eles promovem uma redução dos tumores em cerca de 30% a 70%, tá? Ele é muito precário em miomas com fibrose muito calcificados, porque a vascularização ali está diminuída, então não tem uma boa atuação, tá? 2/3 das pacientes que fizerem uso desse tratamento vão cursar com amenorreia, melhora dos parâmetros hemantimétricos e vão apresentar aí uma significativa redução do volume uterino, tá? Cerca de 35% a 60% após 3 meses de uso do medicamento. O grande problema desses análogos é que, primeiro, eles dão muito efeitos colaterais, tá? E após a suspensão desses medicamentos, tudo volta a ser como era antes, tá bom? Os efeitos colaterais que eles vão desencadear nessas mulheres são os efeitos colaterais relacionados ao hipoestrogenismo mesmo, tá, gente? Então vai gerar fogachos, distúrbios do perfil lipídico nessa mulher, ressecamento vaginal, alterações do humor, e pode inclusive desencadear uma osteoporose, que é o efeito colateral mais temido, né, em relação ao uso desses análogos do GNRH. Então, gente, devido a isso, a única indicação para o uso desses análogos, né, que seria aí o leuprolide ou buserelina, duas opções de análogos de GNRH, seria no preparo pré-operatório de mulheres que vão aí se submeter à remoção desses tumores, tá? Ele está indicado então para você melhorar os parâmetros hemantimétricos dessas mulheres que provavelmente têm anemia devido a um excesso de sangramento que esses miomas podem gerar, né? E também para que você desencadeie a redução desses tumores, porque vai facilitar a cirurgia, vai facilitar aquela miomectomia, vai diminuir, né, a possibilidade de complicações da cirurgia. Sobre as desvantagens desses análogos, gente, alguns cirurgiões afirmaram, né, que o uso desses análogos gera a perda da pseudocápsula que circunda esses miomas. Tá? Isso é uma desvantagem porque dificulta ali a remoção do tumor na hora da cirurgia. Para reverter esse processo, então, existe a indicação de que para você postergar essa cirurgia 60 dias após a interrupção do uso da medicação, porque dentro desse período você vai ter as vantagens ainda, tá, do uso dos análogos, que seria em relação à amenorreia e à redução do volume, mas você também já teria tido tempo ali de se reverter os efeitos em relação a essa pseudocápsula, tá, facilitando a remoção então dos tumores para o cirurgião. Uma outra desvantagem relacionada ao uso de análogos são aquelas mulheres que têm miomas pequenos, tá? Porque elas vão começar a usar os análogos e eles vão reduzir tanto que vão ficar invisíveis na hora da cirurgia. O cirurgião não vai remover o tumor, tá? E aí, após a cirurgia, com a suspensão do medicamento, vai voltar a crescer, vai voltar a dar sintoma e todo aquele procedimento não adiantou em absolutamente nada. Para a redução desses efeitos colaterais, tem sido comum associar pequenas doses de estrogênio e de progesterona junto com os análogos de NRH, tá? São doses
muito baixos, gente, ao ponto de que você não vai interferir nas ações benéficas dos análogos, como a redução do volume e a amenorreia, mas em contrapartida você vai conseguir atenuar aqueles sintomas vinculados ao hipoestrogenismo, tá? Então a gente pode estar associando aí 0,625 miligramas de estrogênio por dia, junto com esses análogos para reduzir essa questão, tá? Do hipoestrogenismo. Outras medicações possíveis aí para o tratamento clínico dos miomas seriam o danazol e a gestrinona, né? São androgênicos. O danazol é um derivado da 19-nortestosterona, ele tem uma ação antiestrogênica, tem uma ação androgênica e tem uma ação progestogênica, né? Ao contrário da gestrinona. Então, ele pode ser usado aí nas doses de 400 a 800 miligramas por dia, indicado que se inicie com a dose mínima, né, 400 miligramas por dia dividido em 2 tomadas, tá? E você vai aumentando aí até que você consiga gerar uma amenorreia nessa mulher. Eles não têm efeito em relação à redução do tamanho do tumor, tá? Agora a gestrinona, gente, ela já tem um efeito antiprogestogênico, antiestrogênico e androgênico, tá? Tem a vantagem de ter uma meia-vida longa, então pode ser administrado somente 2 vezes na semana, 2,5 miligramas, tá? E os efeitos colaterais deles são semelhantes ao danazol, só que são menos intensos, como eu já comentei com vocês também lá no videozinho de endometriose, tá bom? E ele tem o benefício de se reduzir o volume do tumor em comparação com o danazol, que não gera esse benefício, tá? Os de anticoncepcionais também podem ser utilizados para reduzir o volume de sangramento, tá? Porque gera atrofia do endométrio, tá? Inclusive as progesteronas, gente. Embora eu tenha comentado com vocês que a progesterona ela tem uma atuação no desenvolvimento tumoral, foi evidenciado que ela tem um fator de proteção também, tá? Em mulheres negras. Ela reduz o surgimento de novos miomas, tá? E esse efeito protetor dos anticoncepcionais, gente, é somente mulheres após os 16 anos, tá? Porque antes dos 16, meninas com exposição muito precoce a esses anticoncepcionais já seriam o contrário, elas teriam um fator de risco para o desenvolvimento de miomas, tá? Sobre os usos de AINES, né, de anti-inflamatórios não hormonais, eu comentei com vocês lá no videozinho de sangramento uterino normal que eles são efetivos para redução do volume de sangramento nessas mulheres. Esse efeito ele não foi demonstrado em mulheres que sangram devido a miomas, tá? Não é efetivo. Sobre o tratamento cirúrgico dos miomas, gente, o tratamento definitivo é a esterectomia, infelizmente, né? Mas tem outras terapias alternativas, como a miomectomia, a ablação de endométrio, a miólise e a embolização, tá bom? Vai depender aí do interesse dessa mulher, da situação dessa mulher, quem vai decidir é ela juntamente com o médico, tá bom? Um resumão a respeito dos miomas é basicamente isso. Eu espero ter ajudado, muito obrigada!